Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por terem assistido a gente, estarem assistindo a gente agora. Eu sou a Cláudia Fusco, sou mediadora dessa mesa com pessoas incríveis, o Nelson de Oliveira, o Aldson Souza e a Flávia Gazi, que já está chegando. Ela está com um probleminha na conexão dela, mas em breve ela está aqui para a gente falar sobre se a ficção mudou, previu, adivinhou o futuro, né? Então, antes de mais nada, eu queria vocês se apresentassem, Nelson, Walton, por favor, fiquem à vontade para contar um pouquinho pessoal sobre vocês. Quem vai primeiro? Walton, você quer começar? Puxar a fila? Posso começar assim. Bom dia para todo mundo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que eu estou muito feliz em participar dessa mesa e ainda mais esse assunto que é tão importante para mim. Eu sou o Walton Souza, sou autor, pesquisador e professor também. No mestrado eu estudei afrofuturismo, né? Minha dissertação foi sobre afrofuturismo na literatura brasileira contemporânea. E eu também escrevo ficção, né? Então eu tenho esse livro aqui, que foi publicado pela editora Dame Blanche, chamado Oceanic. E eu também saí nessa coletânea, chamada Vislumbres de um Futuro Amargo, que inclusive a Cláudia também tem um conto nessa coletânea, que foi inclusive uma coletânea sobre imaginar futuros possíveis, né? Assim, essa era a proposta dela. Então, basicamente é isso. Eu estou muito feliz por estar aqui e esse tema é muito importante porque ele está tanto na minha perspectiva mais teórica quanto também na perspectiva de produzir ficção mesmo, né? E eu sou Nelson de Oliveira, também assino embaixo, igualmente feliz de estar aqui, reencontrando a Cláudia. A gente já participou de um podcast um tempinho atrás, lá no Estadão, né, Cláudia? Com o André Cáceres. E sou ficcionista, ensaísta, e uma das minhas paixões é organizar coletâneas e antologias, né? Eu escrevo ficção científica também, mas assino Luiz Braz. Eu acabei criando esse alter ego para diferenciar do Nelson de Oliveira, que é apaixonado pelo realismo mágico, pela ficção fantástica. Mas como Nelson de Oliveira, eu organizei uma antologia intitulada Fractais Tropicais, que saiu pela editora do SESI, e é uma antologia com os 30 melhores contos da ficção científica brasileira, das 3 ondas, né? Tradicionalmente, a ficção científica brasileira é dividida em 3 ondas. E um detalhe, hoje, 11 de dezembro, é o Dia da Ficção Científica Brasileira. 6 anos atrás, um grupo de escritores e de pesquisadores votou na data de nascimento do Jerônimo Monteiro, como o Jerônimo Monteiro, um dos autores que deram início, né, à tradição da FC aqui no Brasil, um dos precursores. O Jerônimo nasceu no dia 11 de dezembro de 1908, e aí escolhemos essa data como o Dia da Ficção Científica Brasileira. Então, olha só, galera, que grande coincidência. Imagina, aqui é tudo planejado, ó. Se não era, agora vai ser, gente. Bom, que bom ter vocês aqui, gente. Inclusive, o pessoal que está assistindo a gente, por favor, fiquem à vontade para mandar perguntas. Vamos aproveitar esse pessoal aqui, que tem muita coisa para contar. E, começando as perguntas oficialmente, queria saber de vocês qual é, na verdade, a previsão que a ficção científica, enfim, a ficção como um todo fez. Vocês têm alguma previsão que vocês gostem mais? Assim, fulano previu a internet, ou a Octavia Butler prevendo, né, o Make America Great Again, né? O que vocês acham? Tem alguma favorita de vocês? Eu começo de novo? Vai ficar nessa ordem mesmo? Tá. Você mencionou Octavia Butler e sem dúvida, assim, para mim, minha autora preferida, é a autora mais importante para minha formação também. Essa previsão específica, assim, né, de que ela literalmente colocou a frase lá do Trump, faça a América grande de novo, e isso não só é muito acertado, né, mas eu gosto de pensar também em como a Octavia Butler, ela
antecipou algumas coisas, o pensamento dela parece que ela estava ali, né, observando o que estava acontecendo naquele momento, principalmente com os Sementes da Terra, né, que é a duologia que tem a parábola do semeador e a parábola dos talentos, e que inclusive se passa aqui mais ou menos em 2020, 2030, né, então a gente está chegando nesse momento, então ler Octavia Butler hoje, ainda mais levando em consideração que ela só começou a ser traduzida aqui no Brasil, os romances, né, a partir de 2017, é muito recente a gente pensar, né, numa autora com uma obra tão importante ter demorado tanto para ser traduzida aqui no Brasil. E principalmente nessa duologia, né, ela antecipou muita coisa, não só esse ponto específico, mas eu gosto de pensar que não foram simplesmente previsões assim tiradas do nada, justamente porque ela se mostrava uma pessoa que observava. Então, era mais nesse sentido assim, não pensar numa previsão que muda totalmente, mas se questionar. O que vai acontecer com as leis trabalhistas se o mundo continuar seguindo dessa forma? O que vai acontecer com a educação se o mundo continuar seguindo dessa forma? Então, para mim foi muito importante ler, e difícil também, principalmente a Parábola dos Talentos eu li esse ano, né? Então, tinha momentos em que eu tinha que realmente parar, respirar um pouco e depois voltar para essa obra, porque a Otávia não só ela previu esses acontecimentos, né? E acaba servindo como um alerta, né? Então, a gente que está aqui agora e ainda tem tempo de modificar, né, esses elementos, essas estruturas, é como se ela falasse ainda para a gente, né? Ó, isso aqui eu previ lá na década de 90, mas vocês ainda podem fazer algo a respeito, nesse sentido de promover uma mudança, né? Nesse sentido de também observar as estruturas, observar o nosso mundo agora, porque eu também, dentro da teoria afrofuturista, a gente encara o tempo de uma forma cíclica. Então, a gente não desconecta o futuro do presente ou do passado, justamente porque o futuro ele é construído com as nossas ações de agora, né? Então, nesse sentido, assim, também a ficção científica, de um modo geral, faz muito isso, né? Falar sobre o futuro, mas para a gente prestar atenção no presente, né? Nas nossas estruturas que a gente está observando no agora, né? Basicamente é isso, assim. Eu confesso que eu tenho certa dificuldade de escolher uma única previsão, ou duas, ou três da ficção científica. Eu fico perplexo, na verdade, com a potente capacidade de previsão desse gênero literário. Aliás, é o único gênero literário que, de fato, se preocupa em fazer previsões científicas, tecnológicas e sociais, né? Mas se fosse para apontar, eu vou pensar assim nas obras que eu li na juventude, que me agradam até hoje. Por exemplo, dois caminhos, né, que se cruzam da ficção científica e da ciência e da tecnologia do nosso tempo, seria a inteligência artificial e a engenharia genética, né? Então, de um lado, você tem o avanço das máquinas até a criação de uma máquina que seja tão inteligente ou mais inteligente do que os seres humanos, e, de outro lado, você tem a experiência com o genoma com o objetivo de aperfeiçoar biologicamente o ser humano, né? Como a gente viu no filme Gattaca, em que seres geneticamente aperfeiçoados vão dar início a uma nova etapa da luta de classes, né? Então, a engenharia genética, ela aparece, a primeira vez que eu encontrei, ela aparece no Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, uma obra-prima absoluta, né, das distopias. E, aliás, um detalhe, né, o termo, a expressão engenharia genética, ela surgiu primeiro na ficção científica, não no Huxley, mas num romance do Jack Williamson, que não foi traduzido, né, não foi lançado no Brasil, mas chamado Dragon's Island, em que um dos personagens fala, né, sobre engenharia genética, isso em 1951. Então, eu acho muito bacana essa previsão, né, vamos dizer assim. E já com relação à inteligência artificial, a gente nunca vai poder se esquecer de toda a série de ficções do Asimov em torno de robôs, né, os dilemas envolvendo máquinas inteligentes, que o Asimov, no começo da década de 40, já transformou em ficções muito interessantes até hoje, né? Enfim, olha,
o tema da mesa é tão bacana que, ao longo da semana, eu fui anotando, colecionando, né, previsões da ficção científica e cheguei à seguinte conclusão, queria ouvir a opinião de vocês até. A ficção científica previu tudo. Qualquer tecnologia que nós estejamos usando hoje, ou que ainda esteja sendo pesquisada hoje, já apareceu num conto ou num romance de ficção científica há 40, 50 anos atrás, né? Lembrando aqui a casa automatizada, né? Já está num conto do Ray Bradbury, de 1950, da série das Crônicas Marcianas, o exoesqueleto, o Robert Heinlein já colocou em Tropas Estelares, até o colchão d'água, o Robert Heinlein colocou num Estranho numa Terra Estranha. Agora, eu creio que mais inquietante, talvez, sejam as previsões que ainda não se realizaram, né? Totalmente, né? Por exemplo, pensando aqui na recriação de animais extintos do Jurassic Park, ou upload mental, né? Quando a proposta do upload mental é transferir toda a nossa consciência para um HD e viver milhares de anos, né? Isso já aparece na Cidade e as Estrelas, do Clarke, de 1956, mas falando principalmente do momento presente, da pandemia, né, de Covid-19, que teve, entre outras consequências, a primeira Bienal virtual de literatura, né, por conta dessa pandemia. Uma das previsões da ficção científica é a extinção da espécie humana, né, e ela aparece pela primeira vez justamente numa obra da Mary Shelley, que é considerada a inauguradora da ficção científica moderna, lá com Frankenstein, mas pouco depois ela lançou um romance intitulado O Último Homem, foi lançado em 1826, em que ela narra a extinção da espécie humana, né? E há toda uma tradição da ficção científica pós-apocalíptica que trabalha exatamente com essa ideia, que um vírus natural ou criado em laboratório pode pôr fim ao Homo sapiens, né? A gente tem Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, o Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton, etc. É toda uma tradição pós-apocalíptica. Então, só para concluir, eu creio que não há nada que a ficção científica já não tenha previsto, androides, ginoides, etc., e isso é um dos elementos que me agrada tanto nesse gênero literário. É sempre muito bom fazer mesa, né? Entrevistar assim, escritores de ficção científica, porque eles já preveem todas as perguntas que você vai fazer na mesa, né, pessoal? Mas, colando um pouco com o que eu já queria perguntar para vocês, é uma obrigação da ficção? É uma missão da ficção científica, da ficção como um todo, mas como o Nelson falou muito bem, né? A ficção científica ela tem esse comprometimento realmente muito grande, né, em prever o futuro ou brincar com o futuro, né? Mas ela tem a gente deve ter essa expectativa em relação à ficção científica, ou ela é mais realmente, como o Aldson falou, um retrato do nosso momento presente e tudo que vem daí é lucro, digamos assim? Eu gosto de pensar que as previsões não são obrigações, até porque nem tudo vai se concretizar ou talvez demore, né? Mas é algo que está presente, né? Justamente até nos conceitos que a gente usa, né? Quando a gente pensa em ficção científica, no que vai diferenciar em relação à fantasia, né? Nessas coisas que ainda não aconteceram, mas podem vir a acontecer a partir do momento que a gente faz uma descoberta científica ou enfim, as tecnologias avançam, né? Então, quando a gente fala sobre o futuro, e isso está presente nas obras de ficção científica, eu encaro mais como uma consequência, né? E até porque se a gente for olhar, assim, pensando num sentido mais quantitativo, né, tem muita coisa que ainda não aconteceu e pode ser que aconteça, né? Então, e muitas vezes a gente usa também, até algumas obras, assim, adivinhou algumas coisas, mas outras não. Então, tipo, a gente pode, sei lá, De Volta para o Futuro, em 2015 já tinha carro voador e a gente não tem até agora, né? Então, eu gosto de encarar a ficção científica mais como uma forma de a gente olhar para o presente mesmo, né? Entender a nossa relação com o tempo e entender também como o futuro é construído para determinados grupos diferentes, né? Porque a gente não pode desconsiderar
que a tradição da ficção científica, né, é majoritariamente branca, assim, no sentido dos espaços e dos autores que foram publicados. Então, a gente tem aí um discurso que é repetido a partir de um grupo específico, né? E o afrofuturismo, para mim, é muito importante porque a gente começa a questionar, primeiro, onde estão outras pessoas falando sobre isso, né? Pessoas racializadas falando sobre isso, mais especificamente pessoas negras. E aí a gente começa, né, dentro de uma perspectiva mais interseccional, e nesse sentido, as teorias do feminismo negro são, eu acho, muito importante, né, para a gente analisar essas obras, porque a gente começa a questionar, né, que tipo de futuro está sendo construído, o que está em volta disso, né? Então, você lê um livro lá de ficção científica, escrito por um autor branco, ou assiste um filme e de repente não existem pessoas negras, porque você não vê ninguém ali na tela, né? Então, nesse sentido, a gente começa a se questionar, né? Como também a ficção científica fala sobre grupos, né? Fala sobre pessoas específicas e como a tecnologia atinge essas pessoas, até porque quando a gente, mais uma vez, olha para a história, né, a gente vai entender que a tecnologia e a ciência foram usadas, né, de forma para justificar muita opressão e muita violência, né, a gente não pode se esquecer disso. Então, quando a gente pensa, né, no afrofuturismo trazendo essas vozes, e não no sentido de que a ideia de onda, né, das ondas da ficção científica, também dá muita noção de, até as ondas do feminismo também, dá a noção de que as pessoas, enfim, pessoas não brancas começaram a produzir na terceira onda ou nas outras, mas não, quando a gente pensa nesse resgate histórico também, a gente vai descobrir várias obras que foram apagadas, né, porque isso é um projeto do colonialismo mesmo, né, tipo, desconsiderar a produção de pessoas negras. Aí, mais uma vez, né, Octavia Butler chegando aqui só em 2017. Então, nesse sentido, assim, também a gente tem que olhar, voltar um pouco, né, tanto resgatando as pessoas negras que produziram antes e entender também o que essas pessoas têm a dizer sobre os mesmos temas, né. Então, quando eu pego, e aí eu acho que eu vou ficar falando muito da Octavia Butler aqui, porque foi a primeira vez que eu li um livro de viagem no tempo que considerou questões raciais. Kindred, né? Então, sempre gostei muito de Viagem no Tempo, porque para mim sempre foi passado com essa coisa do deslumbramento, né? Então você pode conhecer outras épocas, você pode ver a construção de um país, você pode ir para o futuro, enfim. Mas pela primeira vez, a Octavia Butler, para mim, ela deixou isso mais complexo, né? Então, o que significa você, pessoa racializada, voltar no tempo? Né? Então, a gente pode pensar nas previsões do futuro, assim, também, tanto que a distopia em si, então você tem essa questão, até quando a gente para pensar como os conceitos são construídos dentro da ficção científica, geralmente a gente entende a distopia como um ponto-chave em que as coisas mudam e de repente a opressão, e aí a opressão chega, né? Mas quando a gente para pensar na situação específica de outros grupos, a distopia sempre existiu, né? Então, por isso que, pensando mais na pergunta, por isso que eu acho que não é só sobre o futuro em si, não é só sobre adivinhar, mas a gente também olhar tanto para o passado quanto para o presente. Até porque, geralmente, a gente, em manifestações, assim, é comum hoje em dia a gente ver placas, né? Então, faça Margaret Atwood ficção de novo. E aí eu gosto de pensar que talvez uma placa que eu escreveria, um cartaz, seria a Octavia Butler sempre foi realidade. Então, de pensar justamente nesses movimentos. Acabou de falar, é sensacional, sensacional. Ou seja, uma outra forma, uma forma até mais legítima de encarar as distopias, de maneira não seletiva, ou seja, sensacional. Vou pensar muito sobre isso. Para o povo, para as pessoas negras, para as pessoas que foram sequestradas da África, a distopia existe há séculos, né? E essa distopia nunca foi narrada, ela sempre, de fato, sempre foi narrada do ponto de vista do europeu. Sensacional. Vou talvez só puxar um pouco a questão para minhas preocupações atuais com relação ao Estatuto da Ficção Científica
internacional e principalmente a brasileira nesse cenário amplo, né? A Cláudia sabe, eu sempre fui um militante, principalmente da ficção científica brasileira. Sempre que há uma oportunidade, eu fico defendendo a nossa expressão nesse gênero como uma expressão que precisa ser mais apreciada pelos leitores brasileiros, principalmente, né? E dentro dessa militância, com o tempo, eu fui ficando atento a uma questão que me incomoda muito, que é a classificação da ficção científica internacional e brasileira também como um gênero de entretenimento, um gênero cujo objetivo não é provocar, não é levar para o território da resistência e questionar valores, né, como o que foi dito há pouco, né? Mas não, é uma narrativa um pouco escapista, em que a gente vai imaginar o futuro até para sair do tédio do presente. E eu acho que vocês vão concordar comigo, defendo a posição exatamente oposta, de que a ficção científica e internacional e a brasileira, você classificá-las como entretenimento é um insulto muito grande, né? É um insulto muito grande. E eu vejo a produção nacional da seguinte maneira: eu acho que há dois caminhos, e ambos são lícitos, né? São dois caminhos legítimos na produção de ficção científica. Um caminho que eu batizei de literatura-arte, né? E o outro que eu batizei de literatura-artesanato, apenas para consumo interno, né? Só para que eu possa classificar um pouquinho as obras e a intenção dos autores. Existe ficção científica que eu considero literatura-arte no sentido de que é uma literatura que joga contra o cânone, que transgride as regras do jogo, né, de determinado subgênero, por exemplo, e que tem alguma ênfase na linguagem, né, trabalha com uma linguagem complexa, uma linguagem às vezes opaca, hermética, subjetiva, poética, que às vezes também mistura gêneros textuais, né, uma ficção científica polifônica, e dentro da teoria da informação, eu venho da área das artes plásticas, e o estudo da teoria da informação foi muito importante para mim, né? Essa literatura-arte, ela se expressa com um nível mais sofisticado de informação e menos redundância, então há uma pesquisa estética. Essa é a ficção científica que eu estou aprendendo a apreciar agora, né? Ela é muito mais, tem esse nível de complexidade na linguagem. E, no entanto, o que o senso comum entende por ficção científica, até pejorativamente, entende por entretenimento, seria essa literatura artesanato em que joga a favor do cânone, respeitando as regras do jogo, né? Com uma ênfase muito grande no enredo. Então, a história que vai ser contada é importante. A linguagem não é tão importante. Geralmente é uma linguagem transparente, referencial, né, objetiva, a linguagem que a gente pode chamar de jornalística. Não há mistura de gêneros, e há mais redundância, né, mais repetição do que informação, e não há nenhuma pesquisa estética. Essa literatura artesanato, ela é tão... aqui não há um conflito de qual é mais importante, qual é menos importante, um é entretenimento, não. Ambas as possibilidades produzem obras-primas, né, obras-primas, mas que precisam ser avaliadas de acordo com critérios diferentes. Tudo isso para dizer que, contra quem define a ficção científica de modo geral como entretenimento, jamais será literatura-arte, que não. Há obras fantásticas, né, em que há um trabalho meticuloso com a linguagem e que são tão preciosas quanto qualquer literatura do cânone que a moçada estuda no colégio, né, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. A ficção científica é, sim, também grande arte, né? Então, nesse sentido, que vai também a minha militância. E sendo grande arte, não vamos poder, de fato, na verdade é importante reforçar que o afrofuturismo é um gênero da ficção científica que surgiu com uma força poderosa, né, no sentido de resistência contra um cânone absolutamente conservador, né, dentro desse gênero que por si só já é conservador e basicamente machista.
Perfeito, gente. Inclusive, a gente está recebendo várias perguntas. Fiquem à vontade para continuar mandando. A gente está selecionando aqui algumas para a gente colar todas juntas aqui. Mas o que vocês levantaram, gente, me referencia muito assim a como as pessoas estão buscando literatura dentro da pandemia, né? Então, só para trazer alguns números, né? Tanto alguns livros clássicos, né? Mas que se tratam de distopia, se tratam de essas visões apocalípticas para o futuro, como o próprio Último Homem, né, da Mary Shelley, que saiu agora pela Plutão. A Peste, do Camus, cresceu em vendas 3.900% no começo da pandemia, porque as pessoas estavam em busca dessas narrativas. A própria Octavia Butler também está sendo muito procurada nesse momento. Então, eu queria entender, já também colando, né, no que o Nelson falou, quais são as respostas que a ficção científica mesmo, né, pode nos oferecer em tempos difíceis, seja a partir do recorte do afrofuturismo, do hope punk, que reimaginam, né, o futuro a partir de luta coletiva e tudo mais, até a distopia mais cabulosa, terrível, que ainda assim parece oferecer algum tipo de consolo, né? Vale dizer que a TAG, né, das experiências literárias, adiantou, né, trouxe o lançamento super distópico também, né, que é Os Sonhadores, da Karen Thompson, né, para o começo da pandemia também. Então, o que essas obras estão dizendo para a gente? Como elas nos acalentam nesse momento difícil? Pensando, assim, nesses dados, né, que você mencionou, de que as pessoas querem, inclusive, ler distopia, quando a gente, né, está nesses contextos de adversidade, eu acredito que a distopia ainda tem muito esse poder de fazer a gente realmente refletir sobre as nossas estruturas e às vezes eu também entendo, assim, também quem realmente não quer ler, porque, enfim, a realidade já é difícil demais, então eu vou ter que ler isso aqui, que está mostrando mais violência, que está mostrando mais pessoas sofrendo, então, nesse sentido, quando a gente começa a pensar nesses subgêneros, então, o solar punk, o hope punk, que são subgêneros ainda que a gente não encontra uma quantidade, assim, né, maior de obras, porque são relativamente novos, a distopia, sim, ainda serve, né, para a gente. Acredito que a gente nunca vai parar de escrever distopia, porque, enfim, também é uma forma de você pensar nesses elementos e você potencializar, né, piorar as coisas ainda mais, também é uma forma de você falar, mais uma vez, sobre o presente, né. Só que, cada vez mais, eu sinto uma necessidade também de consumir obras que vão além disso, no sentido de visualizarem saídas, né? Então, dentro do afrofuturismo tem essa noção de apontar para um futuro mais utópico, justamente porque a gente tem que pensar em alternativas de construção de futuro mesmo. Então, a gente não pode continuar repetindo ali as mesmas narrativas, as mesmas estruturas no sentido de violência e destruição. Apesar de que, por exemplo, a gente encontra muito mais obras afrofuturistas que vão se voltar para a distopia do que para a utopia. Então, talvez até seja mais difícil a gente imaginar situações utópicas do que distópicas, nesse sentido assim mesmo do exercício da escrita criativa, né? Mas eu gosto muito de pensar num conceito de uma autora chamada Walida Imarisha, porque ela chama a ficção científica de ficção visionária, no sentido de que é um campo seguro para você fazer testes. Então, você pode mudar estruturas da sociedade e imaginar o que aconteceria a partir disso. E mesmo, sei lá, a gente pode pensar no que a Le Guin fez, imaginar uma sociedade em que não há opressão de gênero, ou que os conceitos de gênero são diferentes, e mesmo assim a gente começa a perceber, então, não existe gênero, a questão de gênero funciona diferente da nossa sociedade, mas em alguns momentos você vê algumas semelhanças, né, em termos dos arranjos que se constrói ali. Então, e pensando também conectando a ficção científica com o ativismo, né, essa mesma autora que eu mencionei, ela fala sobre isso, que quando você está pensando em desmantelar estruturas, né, quando você está pensando em, por exemplo, destruir o capitalismo, que não nos serve mais, a gente tem que realmente pensar em outras formas, você está fazendo ficção científica. Então, quando Angela Davis fala para mim que a gente tem que abolir as prisões, para mim isso é ficção científica, porque ela está imaginando um futuro, né? Inclusive, quando ela falou isso, eu fiquei assim, tipo, como assim? Porque justamente algumas estruturas a gente encara já como se fossem tão enraizadas na nossa sociedade que a gente tem até dificuldade de imaginar um mundo em que elas não existam, né?
em que essas estruturas não existam ou se modifiquem para uma forma em que seja mais interessante para todo mundo, né? Então, isso de imaginar um futuro em que realmente todos nós somos livres, né? É um exercício de ficção científica, e nesse sentido é que eu consigo, né, conectar o pensamento da Angela Davis, por exemplo, com o afrofuturismo, assim, porque ela está a todo tempo desestruturando, né, o nosso pensamento para mostrar alternativas de pensar realmente em questões práticas, assim, de realmente falar o que a gente precisa fazer para modificar, né, não ficando só ali em questões mais teóricas. Bacana. E a Flávia chegou. Foi um debate que começou, creio que 6, 7 anos. Me parece que um cientista provocou o escritor Neil Stephenson, dizendo: por que vocês, ficcionistas, não escrevem ficção científica otimista, né? Vocês só escrevem apocalipses, distopias, as máquinas destruindo a humanidade. A queixa dos cientistas e dos engenheiros, de modo geral, é de que a ficção científica apocalíptica, ao mostrar um futuro tenebroso, ela impede que a gente tenha motivação para construir algo melhor, né? Ou seja, vai envenenando um pouco a psique, o espírito das pessoas, né? E aí essas pessoas têm medo, por exemplo, da ideia de vacina, né? Para elas, a vacina, ela está incluída nessas narrativas distópicas e apocalípticas. A vacina vai injetar em nós um nanorobô que vai dominar nossa mente, né? Então, os cientistas cobram isso da literatura, porque a literatura também não trabalha com uma ideia um pouco mais otimista de futuro para facilitar o nosso trabalho. Surgiu aqui no debate, muito bacana, a afirmação de que não é obrigação da ficção científica prever o futuro, né? Não é obrigação da ficção científica prever quais tecnologias teremos em 10 ou 15 anos. Já existe até uma profissão que trabalha com isso, que são os futuristas ou futurólogos, né? Cujo trabalho ir nas grandes empresas e propor, né, caminhos para a tecnologia que está sendo pesquisada hoje. E eu concordo. A ficção científica, antes de ser ciência, é ficção. Então, ela está no campo da literatura. E, na minha opinião, a literatura está no campo da estética. As grandes obras de ficção científica são grandes obras porque respondem à estética. Elas são artefatos que produzem prazer estético. E não porque previram alguma coisa, né? Agora, o bônus bacana é, de fato, prever e acertar. Isso é muito bacana. Além do prazer estético, você ter esse acerto, né, ao prever, por exemplo, a casa inteligente, o carro autônomo, a colonização de Marte, assim por diante. Mas as obras que permanecem e que são canonizadas são pelo valor literário dessas obras, sempre, né? Não porque previram alguma coisa. E pensando um pouco nessa provocação do cientista, no início eu falei, mas que bobagem a gente ter que seguir uma receita, uma cartilha, ou seja, pensar em contos e romances otimistas, né, em que a humanidade vai triunfar, a nossa inteligência vai triunfar sobre as adversidades, assim por diante. Mas, passado algum tempo, eu vi que talvez não seja tão bobagem assim, estatisticamente. De fato, existem muito mais distopias e apocalipses na ficção científica do que utopias, né? E aí, do ponto de vista da criação literária, e eu coordeno oficinas de criação literária, me surgiu como um desafio. De fato, você pensar numa obra que tem um enredo mais otimista é 3 ou 4 vezes mais difícil do que pensar numa obra, num romance pessimista. Um escritor carioca chamado Victor Giudice, da ficção fantástica, brincava, né? Imagina, Romeu e Julieta se casaram, tiveram muitos filhos. Dom Quixote não era aloprado, era um cara bastante racional, e assim por diante. As obras seriam muito curtas, né? Parece que a espécie humana gosta da tragédia. A literatura que mais faz sucesso é a tragédia. Então, ficaria como um desafio, né? De fato, pensar contos e romances de ficção científica
em que não haja essa tragédia relacionada à ciência e à tecnologia, né? Mas que haja uma visão mais otimista do futuro. Dessa forma, eu curto, até pensando em duas possibilidades, né? Desespero e esperança são igualmente pedagógicos, ou seja, as utopias mostram que o futuro pode ser apocalíptico, né? Então, pela via do desespero, a gente toma consciência de que devemos evitar esse futuro na política, na economia, na ciência, mas também a esperança, ela é pedagógica no sentido de que utopias podem nos motivar a trabalhar, né, por uma sociedade melhor. Essa sociedade melhor, mais livre, mais justa, é possível. Eu ando pensando um pouco nessa linha. Muito bom. Oi, Flávia, bom ter você aqui. A gente está falando sobre quais são qual a importância assim, dessas obras, né, que têm sido tão buscadas durante a pandemia, né, de O A Peste, do Camus, que cresceu 3.900% em vendas, que as pessoas estão querendo muito ler, e outras obras que falam desse futuro difícil, né, e como elas podem nos acalentar ou ensinar alguma coisa, né, como os meninos estavam falando antes. O que você pensa sobre isso? Primeiramente, me avisem se o microfone tá bom, tá? Eu tô no notebook da minha vizinha, na internet da minha vizinha, porque minha internet resolveu parar de funcionar, por isso peço desculpas por chegar tarde. Agradeço o convite. Não sei em que ponto vocês estão da discussão, se vocês já discutiram sobre se a ficção científica prevê ou não o futuro. Eu peguei só um pouco das falas, né? Então eu não acho que eu tenho como argumentar em cima. Então eu vou falar daquilo que eu acho, peço desculpas se não estiver amarrado. Com relação a essa questão da ficção científica e o poder. O poder, ou a maneira como a gente cria o poder, que é opressiva desde a época da colonização, é algo que é muito tratado em ficção científica e distopia, exatamente porque o nosso viés de pensamento, ou seja, a nossa vivência estética do mundo, a nossa vivência afetiva do mundo, é uma vivência marcada pela violência. Então, eu acho impossível a gente tratar de não violência. Mesmo quando a gente está falando de utopias, ou contos de fada, ou fantasias, ou contos que têm a tendência de ter um bom final, a gente não tenta tratar, ou não consegue tratar da não violência opressora, porque é a maneira como qual a gente vive. Isso pode parecer desesperador, mas eu acho que existem algumas possibilidades epistemológicas que podem, inclusive, ajudar as pessoas. A primeira delas toda a ficção científica ela é uma discussão sobre o que é a humanidade. E por conta de observar o presente e a partir de certa mudança do presente, tentar imaginar onde essa mudança nos leva, ela está sempre falando sobre o hoje, não sobre necessariamente o futuro. É a gente que tem a visão de que ela está falando do futuro, mas na verdade ela está falando do agora. Então, existem diversos artigos teóricos que vão tratar a ficção científica como uma possibilidade muito grande educacional, exatamente pelo seu viés de olhar para instituições de poder e olhar como a gente olha e imagina e vê o poder. Esse é o único poder possível? Não. Existem muitos autores falando hoje sobre potência, sobre um poder que não é opressor, sobre a possibilidade da gente se conectar como se fosse uma estrutura onde não tem alguém que oprime, alguém que é oprimido, e isso também começa a aparecer na ficção científica. Ele vai aparecer, me corrija se eu estiver errado, Watson, mas em coisas como afrofuturismo, ou mulheres escrevendo sobre gênero, dentro de ficção científica. Por quê? Porque a gente consegue ver a partir do agora certas discussões que eram impossíveis e a gente espera que elas não levem a algum lugar. Isso é utópico? Não. E não deveria ser. Porque essa dicotomia utopia-distopia é uma dicotomia que ainda prevê um mundo dual. Um mundo dual não é exatamente o que a gente quer em termos de poder ou potência. A gente quer tirar a dicotomia, a gente quer potência. Quando existe um poder opressor, existe dualidade. Então, eu sou meio, talvez estranha, na minha opinião, com relação a como a gente deveria tratar essas questões de poder. E eu acho muito importante que a gente continue falando sobre isso, sim, porque a ficção científica é sempre
um aviso. E ela promove discussão. E quando a gente para de discutir, a gente esquece o nosso passado. E quando a gente esquece o nosso passado, a gente tende a repeti-lo maravilhosamente bem, ou cada vez pior, porque a gente apaga certas coisas. Então, também não sou a favor desse tipo de apagamento, assim. Eu entendo, né, que eu ouvi um pouquinho do Nelson falando sobre essa questão de trazer temas que eu acho que são bons, e, na minha opinião, isso cabe prioritariamente às minorias, para imaginar um futuro onde as minorias não são oprimidas, ou não são oprimidas dessa forma, ou fazem parte de um diálogo que é um pouco melhorado. E é por isso que eu acho que certos tipos de livros que tratam disso têm ficado muito em voga e eles são importantes, porque eles também dão a possibilidade de realização de algo, né? Se a gente for pensar na ficção científica como uma possibilidade não de prever o futuro, mas de moldar o futuro, é muito importante que a gente possa ter vários tipos de discurso, não um só ou não dois só. A gente tem que ter muitos tipos de vozes para falar sobre isso. Desculpa, entrei e falei muito, mas é mais ou menos por aí que eu acredito. Mas assim que é bom, já chega chegando. Perfeita. E também... Eu queria só complementar só um ponto assim, da fala da Flávia, é que, na verdade, no afrofuturismo, a gente ainda encontra mais obras distópicas do que utópicas, né? Só que, em algumas, tem uma diferença muito importante, que é você falar sobre a distopia, mas apontando para a utopia. Então, essa estrutura está aqui, a gente está nesse momento, mas a mudança é possível. Então, até quando, no Despertar da Octavia Butler, ela toca num ponto central, assim, da humanidade mesmo. Ela fala, vocês são inteligentes, mas vocês também são hierárquicos. Então, isso de as hierarquias, né? Isso que você falou, Flávia, dos binarismos, né? De imaginar realmente, né, alternativas em que essas estruturas não existam. Mesmo no afrofuturismo ainda é difícil você encontrar obras, né? E aí fica essa noção, assim, mais teórica de que a gente precisa de futuros utópicos, mas na prática mesmo as obras em quantitativo são mais distópicas, né? A gente encontra de Por novo isso essa que eu não dificuldade. acredito no futuro utópico, né? É tipo A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. É horrível e é maravilhoso. A complexidade é o que eu acho que importa, entende? E é por isso que eu acho que essas vozes importam, mesmo que elas levem para uma distopia, porque elas ainda estão fazendo o papel que eu acho que você também faz, né, Waldson? Que é tipo, mano, tá vendo aqui? É legal, mas tem problemas e sempre vai ter. E se a gente não olhar para os problemas, tá errado também, entendeu? Conto de fada escapista é bonito, mas lembre que os contos de fadas foram higienizados. Eles eram aterrorizadores, eles não eram fofos. Essa coisa da fantasia como fofa é uma noção que a gente tem agora. Ela não nasceu para ser fofa também. Então, super, super, muito obrigada por, inclusive, falar e tal, e colocar isso aí. Mas eu acho que essa parte, para mim, tá dentro do que eu acho que é bom, sabe? Mesmo que não seja utopicamente perfeito. Porque utopicamente perfeito também é meio chato. Nossa, perfeito, gente. Muito boa a discussão. E eu queria trazer uma camada a mais, que inclusive a Elisa levantou aqui na pergunta dela, né? Ela fala que não tem a questão de que as obras influenciam a ciência também? Seria uma via de mão dupla? A ficção prevendo a ciência, se inspirando na ficção? Eu queria adicionar uma pergunta a mais para vocês. Será que a tradição de ficção científica de um povo, de um país, está muito relacionada à relação que esse povo e esse país têm com a ciência em relação à distribuição de ciência, acesso, ou até, como a gente pode falar em 2020, crença na ciência? Queria saber de vocês, se a gente puder fazer a ordem, agora que a Flávia chegou, o Waldson, a Flávia e o Nelson. Tudo bem? Vamos embora, gente. Eu acho bem complexo, assim, essa pergunta, porque a gente quase cai naquilo, né? Tipo, a vida imita a arte imita a vida. E eu acredito que sim, as coisas se influenciam, né? É impossível, assim, a gente não pensar na tradição literária de um país, em como isso influencia no pensamento. Só que, de novo, a ideia de tradição me leva a pensar em cânone literário. E me leva a pensar também que a formação de cânone literário não é neutra. Então, não é só as obras que estão ali sendo consideradas tradicionais, sendo consideradas canônicas,
não é só pelo valor estético delas. A gente tem outros elementos em volta, né, dessa estrutura, porque não existe neutralidade em discurso. Então, são pessoas que selecionam essas obras e falam, essa obra aqui é importante porque ela fez isso, ela previu o futuro, enfim, ela trabalhou a linguagem dessa determinada forma, só que outras obras fizeram isso de forma diferente, às vezes de forma melhor, de forma pior, e tipo, não é a obra em si, né, que a gente pensa nessas construções mesmo canônicas, né, e da tradição literária. Então, eu acho sempre complicado também a gente pensar, né, no que a tradição põe, para a gente entender o que influencia, porque de fato influencia, mas o que ficou de fora também, né, e como teria sido influenciado diferente. Então, sei lá, porque Samuel de Lênia, aqui no Brasil, não tem o mesmo valor do Asimov, sabe? E como, quando a gente pensa em ficção científica, como incomoda até hoje a Jameson ganhar prêmio, né? De vários prêmios. E um trabalho que não dá para negar o valor estético, né? Já que a gente mencionou isso, né? E também não pode ser assim, não pode ser só uma Jameson sendo reconhecida, porque nem todo mundo vai alcançar aquele nível ali de estrutura narrativa e de história, e não precisa, né? Porque a gente tem que realmente ampliar mais o discurso e ouvir mais vozes, né? Sobre essas narrativas que, enfim, a gente tem que quebrar contra o cânone também, e é sempre complicado, porque mais uma vez a hierarquia, né? A gente quebra contra o cânone, a gente tem James e Octavia Butler sendo colocadas como gênios, e os outros autores negros, né? Que, tipo, não precisam e não vão alcançar aquele nível. Então, acho que sempre é importante a gente pensar em como essas tradições influenciam, mas também como elas são construídas. Nem sei se eu respondi a pergunta direito, mas foi mais ou menos isso que eu pensei. A sua resposta foi tão boa que eu esqueci da pergunta. Então eu vou continuar argumentando com o Watson, tá? Com licença, obrigado. Eu acho que é muito importante quando ele perguntou do negócio estético, porque quando a gente fala estética, parece que é um negócio tipo, ai, bonito, fofo. Não. Estética, na verdade, é tudo que nos afeta. Então, política é estética, tudo isso que você está falando é estética, sabe? É como você é afetado pelo mundo. E eu acho muito importante alguém sempre fazer essa pergunta, porque as pessoas estão acostumadas a ficar falando essa palavra, elas não lembram de contar o que significa, entendeu? Daí a gente fica num diálogo que meio que não importa, assim. Né? Ninguém sabe medir ninguém. Mas eu acho muito relevante a gente falar que, assim, tradicionalmente, se a gente for levar para a tradição, a ficção científica, ela sempre foi explorada pelo viés das minorias. Quem criou a ficção científica foi uma mulher, as pessoas de outras cores não brancas sempre participaram da ficção científica e sempre foram autores importantíssimos e reveladores. Eu acho que o que a gente tem é um apagamento da tradição das minorias na ficção científica e de vez em quando a gente escolhe uma pessoa ou outra que não dá para deixar passar. Do tipo, olha essa Octavia Butler, olha, não dá para deixar passar. Porque se a gente deixar passar, a gente está sendo ridículo. E daí a gente escolhe e fala, isso aqui é. Mas não é verdade. Então, se a gente for nesse viés, eu sou a favor da gente fazer uma grande restauração da nossa tradição de escrita de ficção científica, lembrando que ela sempre foi feita, ela sempre foi plural, ela sempre foi feita por pessoas que não vêm necessariamente de um local só, porque como o objetivo é questionar a humanidade, geralmente minorias sociais têm muito mais a questionar, e é por isso que elas acabam, acho eu, se desdobrando aí na ficção científica. Mas eu sou a favor também do que o Watson disse, que é legal essa tradição, bacana, vamos retomar certas coisas, vamos olhar para outras, mas isso nos leva perigosamente a acreditar que uma literatura é melhor do que a outra. E isso é extremamente problemático. Quando a gente coloca isso é alta literatura, isso é baixa literatura, você está destruindo as possibilidades, as potências infinitas de se escreverem. Então, eu acho que o que a gente tem que relembrar sempre nas nossas averbações, nas nossas escolhas, em como a gente fala, é que essas escolhas pessoais têm a ver com quem a gente é, quem a gente foi construído. Isso não tem a ver com o juízo de valor se isso é bem ou mal escrito, se isso é bom ou ruim. E mudar esse pensamento é que eu acho que é o mais difícil, porque o tempo todo dizem pra gente que a gente tem que ter opiniões fortes, se sim ou se não, se é bom ou se é errado, se é tradicional ou se não é. Então eu acho que a palavra tradição ela chega a incomodar muita gente mesmo, porque ela vem de um local onde o passado é comemorado,
E na ficção científica a gente não comemora coisas, a gente analisa coisas, cria diálogos. Então, eu entendo super essa questão do Watson, mas eu acho que se a gente for para a tradução, se for o voto da maioria, eu sou a favor da gente retomar, então, a verdadeira tradição das histórias de ficção científica, que é a pluralidade e a diversidade. Eu acho que também não respondi a pergunta, mas gostei de falar com o Watson, então é isso. Desculpa, Cláudia, perdão. Nossa, são tantos pontos importantes, né, a serem tocados. Eu também viajo na reflexão de vocês e acabo perdendo o ponto de partida lá que a Cláudia propôs, mas me parece que era algo sobre a avenida de mão dupla, né, Cláudia? Se a ciência é muito influenciada pela ficção científica, da mesma forma que a ficção científica é pela ciência, e sim, sem sombra de dúvida. Eu conheço muitos autores, até autores brasileiros, que na juventude liam ficção científica e hoje estão fazendo faculdade, né, de química, física, astronomia, e pretendem seguir uma carreira nas ciências, até nas ciências sociais, né, que são tão importantes para a ficção científica contemporânea. E então é bacana. Eu acho que uma provoca a outra, né? A ciência provoca a literatura e a literatura provoca. Eu falo sempre em literatura, desculpem, é que eu não sei se é um viés meu, mas eu considero a ficção científica literária a melhor que existe, infinitamente melhor que a audiovisual. Ou seja, eu não conheço filme ou série que seja que seja tão potente ou mais potente que uma obra literária de 20 ou 30 anos atrás. Eu discuto muito isso com o pessoal da oficina de criação literária, de que qualquer grande blockbuster do Nolan, de qualquer diretor, de qualquer produtor, né, de ficção científica audiovisual, são muito pobres em alguns níveis da linguagem, principalmente no nível do enredo. E se você vai procurar um filme que eu gosto muito, Ex Machina, né, sobre inteligência artificial, é um filme incrível, mas ele está 30 anos atrasado, né, esse debate sobre a inteligência artificial, sobre o momento em que vai dar a grande virada, né, em que as máquinas vão se tornar mais inteligentes que os humanos, isso já está na literatura há 50 anos, no mínimo, né, então o audiovisual está sempre atrasado. Mas, enfim, é só para justificar, porque eu sempre falo da literatura. A literatura ainda é a ponta da lança, né? Ela é a que faz as grandes rupturas ainda. Mas uma provoca a outra. A literatura provoca a tecnologia e a tecnologia provoca a literatura. Mas, sem sombra de dúvida, tudo o que existe, todos os dispositivos que nós temos aqui ao nosso redor, incluindo o computador, que estamos usando, né, de interface, já está na literatura há muito, muito tempo. E concordando com vocês também, acho muito desgastante, né, esse debate. Espero que muitas pessoas que não leem ficção científica, que só assistem filmes e séries, que comecem a prestar atenção nos livros, né? Os livros, eu garanto, são muito mais potentes, né? O Eldson acabou de citar um autor que eu adoro, né? O Samuel Delany. Cara, tem uma narrativa curta dele chamada Estrela Imperial, que é uma narrativa curta antiga já, né? Acho que é anos 80, não sei, eu não memorizei a data, mas, cara, é infinitamente mais potente de qualquer longa-metragem que vai ser lançado em 2021, com enredos banais, com soluções completamente artificiais e finais sempre implausíveis, né? Hollywood é mestre no final implausível. Então, a literatura ainda é o grande veículo da ficção científica. E a Flávia, acho que a gente também tem um consenso de que grande besteira, né? Classificar a ficção científica como baixa literatura ou entretenimento, essa palavra repugnante. Não falta um termo para classificar essa ficção científica
cujos autores não querem fazer grande arte no sentido de Guimarães Rosa, Clarice e Joyce, né? Essa seria a ficção científica arte, e há autores, né? Um exemplo seria o Laranja Mecânica, né, do Burgos, né, em que ele trabalha a linguagem de maneira a tornar o enredo, toda a obra mais complexa, é uma obra estética por si mesmo, tanto que eu conheço muitos leitores que não estão acostumados, né, com essa literatura arte, que abandonam, acham muito cansativo, nossa, muito cansativo. E, no entanto, o outro filão de autores que não tem o desejo, não tem a intenção de fazer esse tipo de arte, que eu classifico de literatura artesanato, é tão importante quanto há obras-primas nesse filão em que o autor, o que ele quer? Contar uma grande história, criar personagens apaixonantes, né? E você ficar comparando um com o outro e diminuindo um filão em detrimento do outro é uma besteira muito grande. Os dois caminhos produzem obras-primas e gênios, né, da literatura. E para finalizar, o meu bordão, né, o que o mundo precisa, o que a sociedade precisa? De grandes obras literárias. Então, o pior inimigo da ficção científica é a ficção científica ruim, né? Eu vejo muito as pessoas que não gostam de ficção científica, ou às vezes eu prefiro falar ficção futurista, é porque nunca leram um conto ou um romance potente, só leram ficção científica ruim, ou pior, a referência delas é cinematográfica ou as séries, né? E aí transformam essa pequena parcela do todo em toda a ficção científica. A ficção científica são umas historinhas lá com alienígenas, robôs, umas coisas sem pé nem cabeça, mas com muito efeito visual, né? Então, aproveitar esse momento para convidar a galera a apreciar a boa ficção científica. É disso que o mundo precisa, né? De boa literatura. Seja distopia, utopia, pós-apocalipse, inteligência artificial, não importa. Desde que sejam obras potentes, aí sim, né, a fruição estética, né, a comoção estética acontecendo, de alguma maneira, vai ficar muito claro que na minha opinião, é o gênero mais importante do momento, na literatura e em todas as artes. Muito bom. Inclusive, isso cola com uma pergunta que a Michelle mandou. A Michelle perguntou quais livros vocês indicariam para iniciar alunos no tema de ficção científica de 8 ou 9 anos. Eu vou deixar vocês explorarem um pouquinho mais, um para leitores jovens e um para leitores adultos que podem aprender muito com a ficção científica. Quem que vocês indicariam? Podem se indicar também, não tem problema. Estou pensando ainda, eu acho que é importante a gente também se voltar para a literatura brasileira e autores independentes, né? Tem muita gente fazendo bastante coisa bacana, assim. Camila Cerdeira, por exemplo, lançou agora um livro com bruxas, né? Baseado na mitologia iorubá. E a gente tem o movimento Sertão Punk surgindo, né? Surgindo não, que é recente no Brasil, com a GG Diniz. Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa, muita coisa nova, né, no nosso cenário mesmo, e eu acredito que a gente não necessariamente tem que retornar aos clássicos, né? A gente pode entender o que outras pessoas têm a dizer sobre esses temas, né? Para a ficção mais adulta, eu vou indicar a Octavia Butler, porque eu falei muito dela aqui, né? Então, acho que é inevitável não mencionar. A Nédia Okorafor também tem livros interessantíssimos, inclusive voltados para o público jovem e adulto, né? Eu acho que é ficar de olho, né, no que está saindo, e nesse sentido a internet facilita bastante a gente encontrar essas obras. Sempre desconfiar de que não existem pessoas de determinados grupos produzindo determinado tipo de literatura, né? E acho que é isso, assim, de indicação. Toda vez que me pedem indicação, meu cérebro trava, porque ele tenta pensar em 40 mil coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que talvez para quem é muito jovem, quadrinho é uma ótima mídia. Eu também, desculpa, Nelson, discordo um pouco, acho que cinema é ótimo, quadrinho é ótimo, todas as mídias são ótimas, não tenho esse apego com a literatura, apesar de ser escritora, também escrevo quadrinho.
escrevo tudo, escrevo game, eu acho que todas essas coisas são maravilhosas. Então eu vou começar com, eu acho que franjinha, é um ótimo modelo de mini cientista, tem os quadrinhos do astronauta, da Graphic MSP. Para quem é mais jovem, eu super sugiro Ursula Le Guin ou O Fim da Infância, acho um ótimo livro para iniciar aí as pesquisas em ficção científica. Super recomendo o quadrinho Saga. Se você curte Space Opera, que eu acho que é uma ótima entrada para ficção científica, tem muita coisa. Tem Saga, que é essa série de quadrinhos maravilhosa, tem Capitã Marvel, você pode jogar Mass Effect, tem jogos tipo Deus Ex, tem um monte de coisa para você experimentar, caso você não esteja acostumado com a leitura, e que eu acho que depois também talvez vão te criar o bichinho, né, de você ir visitar várias mídias, assim, e daí talvez a leitura entre na sua vida. Inclusive, por falar de sertão punk, tem um quadrinho brasileiro de sertão punk, que eu não lembro o nome, mas que é maravilhoso, que é uma mistura de cyberpunk com sertão. Assim que eu lembrar o nome, gente, eu posto em algum lugar também. Porque eu sou a pior pessoa com nomes, tá? Então, mas eu diria tipo isso. Desculpa, Nelson, a discordância, mas, né, às vezes acontece, né? A gente continua amigo, espero, tá bom? Ela é muito bem-vinda, ela é muito bem-vinda. Aliás, eu sou a pessoa que muda de opinião com a maior rapidez deste mundo. Sempre que eu vejo uma discordância inteligente, eu fico em silêncio, fico meditando durante uma semana e, de repente, descubro que eu mudei de opinião. Então, ela é muito bem-vinda. Eu acho que o que a gente precisa nesse campo da ficção científica, no campo da literatura brasileira, em que há muito atrito, às vezes, precisa de um pouquinho mais de gentileza. A gente tem muita inteligência, mas falta gentileza. As pessoas se agarram, né, a uma ideia e a defendem de qualquer forma, como se a sua vida dependesse daquilo. Não, gente, gentileza, vamos trocar ideias. Eu vou pedir licença para fazer mais uma vez autopropaganda, que eu vou indicar novamente o Fractais Tropicais. Por quê? Porque é uma coletânea com 30 contos de ficção científica brasileira, então, quer dizer, é um grande menu, né, em que você vai ter o jovem leitor, vai ter os adultos também, né, vão ter todos os gêneros, subgêneros da ficção científica, né, e também uma grande quantidade de estilos, estilos mais transparentes, mais herméticos, mais irônicos, mais sombrios, mais brincalhões. Então, para quem não conhece, ainda tem um bom e velho preconceito contra a ficção científica brasileira, pode ser uma porta interessante para entrar nesse território que é muito bom, tem autores muito bacanas, né, completamente invisibilizados pela força internacional. É isso. Boa. Só para lembrar... Desculpa, eu lembrei o nome da HQ. Chama Cangaço Overdrive. Maravilhosa, tá? É isso, desculpa. É maravilhosa mesmo, gente. Nossa, eu recomendo demais, é incrível. Bom, a Aline Valek perguntou para vocês se vocês já fizeram previsões em suas obras, se já se arriscaram a prever alguma coisa para o futuro. E se vocês, na verdade, vou até complementar, né, com outra pergunta, se vocês preveem algo pós 2020, para que caminhos que a ficção de vocês deve ir depois desse ano emblemático? Como as minhas publicações de ficção são mais recentes, né? Eu só comecei a publicar no ano passado, então ainda estou muito nesse processo assim de ter feito algumas coisas e agora olhando também com um pouco mais de atenção, né, para o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, Oceanic, que foi o meu livro que saiu ano passado, que eu mostrei no início, ele é mais distópico, assim, sabe? Então, é um mundo onde cidades são construídas nas costas de criaturas gigantes, então tem uma questão tecnológica também, mas eu estou também no movimento mais de retornar para o presente e não necessariamente construir histórias futuristas, né? De olhar um pouco
mais para algumas referências que são contemporâneas mesmo, e inclusive colocar histórias mais localizadas em Brasília, por exemplo, que geralmente a gente tem histórias que se passam mais no eixo Rio-São Paulo, né? Então, eu estou fazendo esse movimento mais contemporâneo, digamos assim. Então, eu ainda não fiz previsões, eu não tentei fazer nenhuma previsão, mas também a cada vez mais eu estou tentando me voltar um pouco, não necessariamente para a utopia, mas pensar em soluções em que realmente as coisas deram certo, em que realmente a gente conseguiu conquistar essa questão da luta pela liberdade. Eu acho que qualquer coisa que eu escrevo, eu estou prevendo algo, não que necessariamente seja bom ou muito bem pensado, mas o autor ele está sempre prevendo coisas, quer queira ou quer não, porque ele está partindo de um ponto de vista para tentar explicar algo. 2020 para mim foi muito difícil, não foi um ano fácil. Eu acho que tem algumas pessoas maravilhosas que conseguem absorver muito rápido o que está acontecendo, e elas já colocam isso nas suas obras. Eu não sou essa pessoa, eu demoro. Eu preciso de tempo, eu preciso pensar. Para mim, inclusive, meu processo de escrita ele começa muito pensando. Eu passo dias pensando. E daí eu vou desenhar. E eu desenho mal, tá? Então eu desenho uns palitinhos. E daí eu escrevo um pouquinho. Daí eu desenho mais, penso. Eu sou uma pessoa muito pensativa. Então, 2020, ele tá me fazendo pensar. Agora, no final do ano, eu voltei a escrever direito, como uma pessoa, né, que escreve. Mas eu não sei ainda quais são os impactos que eles vão me trazer. Eu acho que talvez eu me volte a coisas muito pessoais. A coisa que eu ando com vontade de escrever são coisas baseadas em momentos horríveis. Desculpa, gente, eu sei que vocês estavam tentando trazer a parte boa, mas que eu passei. E eu acho que precisa ser falado sobre isso. Eu ainda não sei qual é o formato dessas coisas, se eu vou colocar elas em ficção, ou na intersecção, na ficção científica na intersecção, em outro lugar, porque eu sou uma escritora sem estilo definido, no sentido que eu não acho que eu tenho que escrever uma coisa só, porque eu não fui uma coisa só na vida, né? E eu não continuo sendo uma coisa só na vida. Então eu tenho um pouco de. A vida é fluida. Então, a fluidez, eu ainda estou na fluidez, eu não sei exatamente como é que isso vai funcionar, mas eu tenho certeza que 2020, o que ele trouxe para mim foi um olhar interno de como lidar com o caos e um olhar externo de ver muita de coisa acontecendo, muita dificuldade e ainda não saber o que fazer com isso, assim. Então, eu acho que eu ainda preciso respirar, eu sou dessas. Então, para você que tá aí, você não sabe o que fazer e tal, eu também não sei, tá? Tá tudo bem, a gente descobre daqui a pouquinho. Aline Valek, a gente aproveitar para indicar o romance dela, As Águas Vivas Não Sabem de Si, romance sensacional, que agrada não só o público jovem, mas o público adulto também. Aline, pensando na Aline, me lembrei da Anna Rush também, a Telepatia São os Outros, outro romance bem bacana, e me lembrei da Luain Zaila, o Izegun, porque esses 3 livros a gente leu e conversou num grupo de estudo de ficção científica brasileira, que foi interrompido pela pandemia, mas estava indo muito bem antes, né, para ler e discutir ficção científica brasileira. Eu também sou ruim de previsão, gente, e a minha literatura é mais aloprada, é uma literatura mais do delírio, eu fui muito influenciado pelos surrealistas, pelos dadaístas, e mesmo a minha ficção científica, ela está um pouco ela é muito aparentada com a do Fausto Fawcett, né? Totalmente delirante. Mas, por incrível que pareça, eu tenho sensações, intuições muito boas em relação a 2021, no sentido de uma resistência vitoriosa, ou seja, todas as movimentações sociais que a gente tem acompanhado, né, elas estão ocupando um espaço importante e eu tendo a ver como uma série de conquistas, uma série de vitórias em 2021, né, todas elas. E já que eu falei também na Anna Rush, na Telepatia São os Outros, uma das minhas fantasias científicas mais queridas é justamente o momento em que todas as pessoas do mundo estarão conectadas, seja por uma tecnologia ou, sei lá, por magia mesmo,
de maneira telepática, a ponto de não haver mais segredos, né? E não havendo mais segredos, vai ser impossível você ter uma classe política corrupta. Por quê? Porque a corrupção se baseia no segredo, se baseia no que está oculto, o que é invisibilizado, né? Então, a Aline, não sei se vai ser em 2021, mas talvez em 2050 ou em 5.432, quando de fato a telepatia unir a humanidade, aí sim a gente vai ter uma transcendência. Fantástico, por isso que é bom conversar com escritores, né, gente? A gente sempre aprende muito. A gente está no finzinho da nossa mesa, infelizmente, pessoal. Então, nem sei se dá tempo de fazer alguma última pergunta. Mas, na verdade, queria só jogar para vocês, assim, né? Já que a gente falou tanto sobre a ficção científica como uma forma de resistência, de adaptação, né? De legado, de resgate, assim. Até que ponto vocês acreditam que a ficção pode mudar, ou como a Flávia falou muito bem, moldar o futuro, né? Em que momentos a gente sente que isso já aconteceu? Lembrando que esse ano foi um ano muito marcado pelo George Orwell, né, gente? Que tem uma explosão de George Orwell em tudo quanto é lugar, porque ele fez 70 anos do falecimento dele. Então, se vocês quiserem encerrar nessa nota, né, de o que a gente pode mudar ou moldar a partir da ficção, seria muito bacana. Pensando nessa última pergunta, assim, mais uma vez encarar a ficção científica como esse espaço de teste, né, que a gente pode realmente testar as coisas para ver o que vai acontecer, mas também não esquecer desse olhar para o presente, né? Então a gente pensar nessas previsões, mas também questionar as nossas estruturas e desconfiar de que essas estruturas não podem ser mudadas, né? De que a gente não pode moldar o mundo de fato, né? E eu acho que é isso, só agradecer mais uma vez pela participação, gostei bastante do nosso papo aqui, e fazer o convite também para as pessoas apoiarem, né, autores independentes, autores brasileiros, pessoas que estão produzindo hoje e agora, né, e que o mercado literário é mais difícil, né, para alcançar os espaços. Perfeito. Eu realmente acho que a ficção científica ela não prevê nada. É a gente que olha ela e acaba mudando a sociedade. Essas coisas acontecem de uma forma. É um diálogo, né? É uma semiose, é uma, é uma junção de fatores. E eu acho que quanto mais pluralidade a gente ter, mais vozes a gente vai ter, mais possibilidades de moldar o futuro a gente vai ter. Eu acho que vai muito numa linha de por que a representatividade importa, que é aquela pergunta que as pessoas sempre se fazem. E ela importa porque a gente não consegue imaginar um mundo que a gente já não viu. É isso. E a ficção científica tem esse papel e esse caráter muito interessante, que é de mostrar para a gente mundos possíveis que a gente pode moldar, ou mostrar para a gente mundos possíveis que a gente não quer moldar. Mas quanto mais gente escrevendo, mais pontos de vista, mais futuros interessantes a gente vai ter. Então, eu estendo aí o convite do Watson de conhecer autores diferentes e autores que talvez você não conhecia, porque eles habitam o mesmo espaço que você, chamado Brasil. Beleza. Não vou nem complementar, porque o Aldson e a Flávia falaram tudo, né? Ficção científica é uma forma potente de prazer, né, de prazer estético. As pessoas precisam ter mais prazer, né, saudável nessa vida, e a arte e a literatura estão aí para isso. E um corpo em equilíbrio, né, é um corpo que vai construir uma sociedade também em equilíbrio. Então, falaram muito bem. E aproveitar também, agradecer pelo convite. A mesa foi, assim, extremamente proveitosa, por muitas razões. Foi muito bacana conhecer a Flávia, conhecer o Aldson, a Cláudia eu já conheço, a gente já conversou. Cara, bom saber que tem uma galera antenadíssima, né, divulgando e defendendo a ficção científica. Obrigada, Penal! Uma ótima mediadora, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu e até a próxima, pessoal. Acabou nosso tempo. Tchau, tchau.